Em um certo lugar do universo, existe um mundo gélido e desolado, onde o sol permanece oculto por uma tempestade de neve interminável e onde os habitantes passam seus dias cinzas, sem sentir seu calor. Aquele mundo era de Arilo Vei, o mundo onde outrora era repleto de beleza e verdor, semelhante a uma primavera infindável. Contudo, após a queda de uma misteriosa gema, aquele paraíso mudou e se tornou o inferno congelado que é hoje. O verde que antes cercava ao mundo se tornou branco, e os seres vivos que enchiam aquele mundo desapareceram, restando somente os habitantes de Beloborg, a última cidade viva do planeta e o último refúgio para os seres vivos que ainda restavam ali. Lá eles viviam, sob a liderança da governante suprema, resistindo ao inverno e esperando um dia onde todo aquele frio chegaria a seu fim. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, finalmente trazendo a segunda parte do resumo de Honkai Star Rail. Demorou bastante, mas quem espera sempre alcança. Quem já é mais antigo do canal sabe porque acabou demorando, rolou todos aqueles problemas com o celular, e quando eu consegui um computador, ainda eu precisei jogar para aprender a história antes de fazer o resumo, mas ao invés de continuar falando os motivos do porquê demorou, bora concentrar no resumo. Além disso, eu preciso avisar sobre algumas coisas que vai acontecer e algumas mudanças que ocorreram, já que a primeira parte do resumo acabou sendo feita enquanto o jogo ainda estava no beta, mas agora que o jogo lançou, finalmente podemos fazer algumas mudanças. Não houve grande alteração na história em si, do beta para o lançamento oficial, então aquela primeira parte continua valendo, não vai ser necessário fazer nenhuma mudança, só que agora finalmente temos o nome dos protagonistas, sendo o masculino Kaelos e a feminina Stelle. Então antes de entrarmos no resumo, eu preciso deixar claro que ele será através da perspectiva da protagonista feminina, porque eu decidi e é assim que eu vou fazer. O resumo vai acontecer de forma semelhante a como eu faço com as outras obras que eu trago aqui no canal, então quem já é mais antigo ou já viu os outros resumos já vai estar acostumado, e quem não vai encontrar mais informações aí na descrição de como vai funcionar esse resumo. É bom eu deixar isso avisado, já que pode acabar chegando pessoas novas esperando só um resumo da história, quando na verdade é mais um contando a história, ou seja, eu vou sim acabar deixando bastante detalhes que eu achar interessante. Então se você é novo, já vai deixando o seu like e se inscreve. E se você já é antigo, já sabe, né? Pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que a história tá começando. Algumas horas após embarcar no Expresso Astral, Stelle ainda observava pela janela o universo e pensava sobre o que havia acontecido na estação espacial. Mas naquele momento, o condutor do Expresso Astral se aproxima da garota e começa a falar com ela. Aquele era Pompom, o mascote do grupo, assim como o condutor do Expresso. Ele fala para que Stelle não começasse a se sentir especial só porque todo mundo estava a tratando assim. Afinal, aquele era o Expresso Astral. Todos os tripulantes eram especiais. Todos tinham seus segredos e mistérios. Então Stelle não era muito diferente. Então obviamente ele não daria tratamento especial para ela. Mas como a partir de agora ele seria um novo tripulante, ele veio dar boas-vindas, desejar que ela tenha ótimas aventuras daqui pra frente e avisar novamente que ela deve seguir as regras. E é claro, se precisar de alguma coisa, ela não deve hesitar em chamá-lo. Afinal, como condutor do Expresso, ele está lá para ajudar a todos. Mas enquanto ouvia tudo aquilo, Stelle não parava de se perguntar, afinal, o que era ele? Mas assim, depois de um tempo, ela continua a explorar o Expresso. Andando pelo trem, ela acaba se encontrando com o Welt e aproveita para agradecer por ele ter ajudado ela quando ela estava com problemas com aquela energia que estava saindo de dentro de seu corpo. O Welt fala para ela não se preocupar, afinal agora eles eram companheiros. Além do mais, Stelle também havia salvado o 7 de março e ele também devia agradecer. O Welt fala que também devia avisar que já que ela decidiu se tornar uma das tripulantes do Expresso Astral, era melhor que ela começasse a se acostumar com esse tipo de coisa, pois iria acontecer com bastante frequência. E assim ele também deseja que ela tenha ótimas aventuras. Então Stelle se separa e vai na direção de Himeko.
Quando chega nela, Himeko pergunta se ela estava se sentindo bem e o que estava achando do trem. Stella fala que achava tudo aquilo incrível, era realmente divertido e diferente, e tudo aquilo fazia ela ficar curiosa, querendo ver um pouco mais. Himeko ri e fala que essa foi a mesma reação de 7 de março. Ela diz que ambas realmente eram muito parecidas. Stella fica um pouco curiosa e pergunta o que ela queria dizer com isso. Mas Himeko fala que seria melhor que a própria 7 de março contasse para ela. E então ela diz que, aproveitando, ela poderia ir até seu quarto. Afinal, ambas não haviam conversado direito desde que aquilo na estação havia acontecido. Stella pergunta onde ficava o quarto de 7 de março então. E Himeko diz que era melhor ela perguntar para o condutor. Afinal, ele devia estar bastante empolgado, agora que temos um novo tripulante. E com certeza, queria conversar um pouco mais com Stella. Apesar de que por causa da personalidade dele, ele não fosse deixar isso bem claro. Assim, Stella vai até a direção de Pompom, o condutor. Quando chega lá e diz que estava precisando de ajuda, Pompom fala: "Mas já? Eu disse que iria ajudar, mas eu estava sendo só educado. Bom, de qualquer forma, já que está precisando, eu vou ajudar." Assim, Stella pergunta onde ficava o quarto de 7 de março. E Pompom pergunta por que ela estava curiosa com o quarto dela, o que ela estava planejando fazer lá. Mas ele acaba decidindo responder, afinal não era nenhum segredo. O quarto de 7 de março era logo depois da sala de banco de dados. Provavelmente, Dan estava na sala de banco de dados também. Afinal, ele dificilmente sai de lá, e quando sai é pra ir pro seu próprio quarto. Bom, mas Pompom fala que não tem muito do que reclamar, é uma escolha dele, e diz que se Stella estava planejando ir até o quarto de 7 de março, ela poderia dar uma passada na sala de banco de dados também. Poderia ter informações que ela achasse útil. E assim Stella se separa e vai até o quarto de março. Antes ela acaba passando pela sala de arquivos, e ao se aproximar da porta, Dan do outro lado acaba escutando os passos da garota, e pergunta quem era. Quando Stella fala que era ela, Dan fala que ela podia entrar, afinal a sala não estava trancada. Assim Stella acaba entrando, e se deparando com uma sala enorme. Dan explica qual era o funcionamento daquela sala. A sala de arquivos, ou banco de dados, era basicamente um local, onde os tripulantes escreviam tudo o que haviam visto e encontrado durante suas jornadas. Lá ela poderia encontrar vários tipos de informações diferentes, sejam de pessoas, termos, aeons, sistemas, entre várias outras coisas. Desde que o Aeon do Trailblazer Archiville havia criado as ferrovias estelares, aquela sala estava em funcionamento, e por isso teria bastante informações que normalmente uma pessoa comum não teria acesso. Se ela quisesse pesquisar alguma coisa em específico, ela poderia utilizar um dos computadores. E assim Stella vai dar uma investigada e descobre que realmente havia todo tipo de informação naquele lugar. E assim, depois de investigar um pouco como aquilo funcionava, ela sai e novamente se dirige ao quarto de março. Ao se aproximar do quarto, ela dá 2 batidas na porta, mas acaba não recebendo nenhuma resposta. Assim ela decide perguntar se tinha alguém lá dentro, mas também não recebe nenhuma resposta. Ainda curiosa, ela tenta abrir a porta e vê que realmente estava destrancada. Ela começa a pensar se deveria entrar e então fala que uma espiadinha não faria nenhum mal. Assim ela abre a porta e começa a explorar o quarto de março. Era incrivelmente rosa e fofo, bem o que ela esperava. Além disso, havia um mural cheio de fotos e filmagens que a garota havia feito durante suas aventuras. Lá tinha fotos de Dan, Himeko, Welt, da estação espacial e até algumas de Stella. Pelo jeito, a garota realmente adorava tirar fotos. Ela nota que a cama ainda estava um pouco desarrumada, o que significava que ela estava deitada até pouco tempo atrás. Então, decidindo encontrar a garota, ela sai e começa novamente a investigar o trem. Ao se aproximar da porta que levava novamente ao vagão principal, ela escuta a voz de Pompom dando um aviso para todos, que logo todos os preparativos para o salto hiperespacial estariam feitos. Então eles deveriam resolver o que tinham para resolver logo e assim começarem a se sentar no seu lugar. Além disso, ele também chama Stella pelo interfone, dizendo que havia algo que gostaria de entregar à garota. Assim, ao voltar finalmente para o vagão principal, Stella vai na direção de Pompom e ao chegar nele, pergunta por que ele estava chamando. Ele fala que gostaria de dar algo à garota, e assim, estendendo a mão, Stella acaba recebendo um smartphone. Stella pergunta por que ele havia dado isso para ela, e Pompom fala que ela não precisava ficar envergonhada, ela podia aceitá-lo. Afinal, isso não era só um presente, era um investimento em seu futuro. Ele fala que agora Stella deveria se sentar se já tivesse resolvido tudo, pois eles fariam um salto hiperespacial, e era melhor que ela não pegasse nenhuma mania estranha como Março. Stella não entende bem o que ele queria dizer, mas escutando seu pedido, ela vai na direção do sofá e começa a se sentar, esperando para o salto. 銀河列車アイオン SF 映画の世界にでも召喚されたの。私
私の体の中に性格とかいうわけのわからないもの星を捕まえてるのうちもやったことあるよ。まあ星じゃなくてライトだったんだけどね。E assim, 7 de março começa a contar para a Stella sobre o dia em que ela acabou acordando de seu sono dentro do cristal de gelo. Logo quando abriu seus olhos, ela viu brilhantes estrelas na sua frente e tentou alcançá-las. No entanto, aquelas estrelas nada mais eram do que as luzes do teto. Naquele momento, todos começaram a encará-la e ela ficou com bastante vergonha. Stella, curiosa, pergunta o que ela queria dizer com o dia em que ela acordou de seu sono congelada. Março lembra que ainda não havia contado para ela e achava que era justo contar agora. Na verdade, assim como Stella, Março não tem nenhuma lembrança de seu passado. Na verdade, ela não sabe quem realmente é. Ela não tem lembranças, um nome e nenhum lar. Antigamente, Março vagava pelo espaço, presa dentro de um cristal de gelo misterioso. Aquele gelo havia sido feito com energia imaginária, o que fazia com que fosse impossível de derreter. Além disso, o mesmo era quase indestrutível. No entanto, certo dia, os membros do Expresso Astral acabaram encontrando vagando pelo espaço, e assim eles a resgataram e a retiraram de lá de dentro. Ela fala que naquela época, os membros do Expresso Astral eram o Himeko, o tio Welt e uma outra pessoa. Só que quando a garota acordou, a mesma não tinha nenhuma lembrança de quem era. Ela não conseguia nem lembrar de seu próprio nome. E assim, para poder ser chamada de algo, ela se nomeou com o exato dia em que ela foi encontrada e resgatada por todos do Expresso Astral. 7 de março, para sempre se lembrar daquele dia. Stella acaba pedindo desculpa e fala que talvez não devia ter tocado no assunto, mas Março fala que estava tudo bem. Afinal, havia sido ela quem havia comentado primeiro sobre ele. E de qualquer forma, ela estava feliz agora. Embora ela não lembrasse de seu nome, nem de seu lar, ela estava se divertindo junto com os outros membros do Expresso Astral. E tinha certeza que um dia iria conseguir recuperar essas memórias e descobrir quem realmente ela é. Stella fala que também acreditava nisso. E assim, de repente, Pompom se aproxima das duas. O mesmo fala que agora eles dariam um salto, então elas deveriam continuar sentadas. Março reclama, falando porque ele estava olhando para ela enquanto falava isso. Ela não era uma novata, então ela já sabia disso. Pompom fala que isso era verdade, e normalmente ele não precisaria falar isso de novo, principalmente para ela. No entanto, ele sabia que ele deveria falar por causa da mania estranha de Março. Essa ideia idiota de ficar se desafiando e ficar de pé enquanto o salto é realizado para ver se consegue continuar de pé sempre acabava com ela se esborrachando no chão. Então por que ela continuava com isso? E Março fala porque era divertido e porque ela tinha certeza que dessa vez iria conseguir. Assim Stella entende que mania estranha Pompom estava comentando antes. E finalmente, com todos preparados, estava na hora de realizar o salto. 乗客は座席に戻るのじゃ。転ばない。間もなく跳躍が始まる。しっかり準備をするのじゃ。転ばない。5、4、3、2、1。E assim eles finalmente realizam um salto e chegam no novo mundo. O planeta à frente era Jarilo. Himeko comenta que já conhecia aquele mundo. Antigamente, o mesmo era incrivelmente verde e belo, e cheio de vida, mas agora é uma completa bola de neve. Março pergunta se era aquele o mundo que eles iriam agora, e Himeko fala que sim. É então que Pompom começa a dar um aviso. A ferrovia estava mostrando irregularidade. Stella não entende o que aquilo queria significar e pergunta para Himeko. Provavelmente, o trilho estelar estava sofrendo interferência de alguma coisa no mundo de Jarilo. Era difícil de explicar, então uma forma de imaginar seria imaginar um trilho de trem normal, mas que por algum motivo acabou com um buraco enorme no meio dos trilhos, o que impossibilita o trem de continuar sua viagem. Pompom fala que se eles tentassem continuar desse jeito, o trem iria acabar caindo dos trilhos e as consequências seriam gigantescas. Stella pergunta o que eles deveriam fazer então, e é quando Welt se aproxima e fala que a única coisa capaz de causar uma interferência
dessa forma era outra Stellarum. Stelly fala, Stellarum? E Himeko continua, sim, a mesma coisa que está dentro de seu corpo. Provavelmente acabou caindo um Stellarum nesse planeta, e talvez seja ele o causador de toda essa neve. Se é assim, não temos outra opção. Stelly pergunta, o que faremos? E Marcio responde, não é óbvio? Vamos ter que trabalhar. Himeko fala que dessa vez vai deixar tudo nas mãos de Marcio, Stelly e Dan. E Stelly pergunta se Himeko não ia também. Himeko fala que normalmente um grupo pequeno vai nas explorações, enquanto o outro fica vigiando o trem. Como essa seria a primeira aventura de Stelly, ela achou melhor deixar que os jovens se divertissem dessa vez. O Welt pergunta se ela tinha certeza sobre isso, e Himeko fala que entendia que o Welt devia estar ansioso para sair e ir numa aventura, mas dessa vez ele deveria esperar. Eles teriam uma outra chance no futuro. Assim ela fala que eles façam os preparativos e vão para Jarilo encontrar o Stellarum para que eles possam selá-lo, antes que o mesmo acabasse causando mais distorção pelo mundo. Assim Stelly vai na direção de Dan, avisar tudo o que havia acontecido e falar o que eles deveriam fazer agora. Dan fala que imaginava, sempre que Marcio queria fazer alguma coisa, era ele o encarregado de ficar vigiando ela. Stelly pergunta para Dan o que era um Stellarum, e Dan fala que realmente Stelly ainda não devia saber. Assim ele passa uma explicação do que havia lido na sala de arquivos. Um Stellarum é conhecido como uma espécie de gema que atrai confusão. Sempre que ela está em um planeta, ela acaba criando fragmentos, distorções do espaço, corrompendo seres vivos e até mesmo o próprio espaço, criando monstros e causando destruição nos mundos em que acaba parando. Além disso, por algum motivo, sempre que ela acaba chegando em algum lugar, soldados de Nanook, membros do exército antimatéria, também acabam aparecendo, o que acaba causando mais destruição ainda. É por isso que sempre que eles acabam chegando em algum mundo que esteja sob influência de algum Stellarum, eles o selam, para impedir que ele continue a causar tanta confusão. Assim Stelly começa a entender um pouco melhor do que é um Stellarum, e assim eles fazem seus preparativos para descer para baixo. Quando finalmente chegam em Jarilo, era uma sensação completamente nova. Stelly nunca havia sentido aquilo. Estar em um planeta novo, estar em um mundo novo, prestes a entrar em uma aventura cheia de perigos e coisas completamente novas que ela nunca havia visto antes, a empolgava. Marcio e Dan conseguiam ver. Eles olhavam para ela como se soubessem exatamente o que ela estava sentindo, como se já tivessem sentido aquilo antes. Assim Marcio fala, Bron, agora não tem por que a gente se segurar. Com os meus poderes, vindo daquele cristal misterioso, você com o Stellarum dentro do corpo, e os poderes... Bom, o passado misterioso do Dan não tem com que a gente se preocupar. Assim Stelly fala, então a gente pode ir com tudo. E Marcio fala, exatamente. Então, de repente, enquanto eles estavam investigando a área, eles acabam encontrando um monte de neve extremamente suspeito. O mesmo estava tremendo e fazendo sons como se estivesse morrendo de frio. Obviamente, aquilo não era só um monte de neve. Marcio se aproxima dele e fala que não adiantava continuar escondido. Eles já haviam notado sua presença. É quando de repente, um monte de neve para de tremer e começa a fazer barulhos de gato. Marcio novamente o encara, sem acreditar. Acha mesmo que a gente vai cair nessa? Que tipo de gato estaria embaixo de uma neve dessa, nesse frio? E então, um monte de neve novamente fica quieto. Dan então se aproxima e fala, bom, se ele não quer se revelar, eu dou um jeito na situação. E assim Dan desfere um chute com extrema força naquele monte de neve, dando uma bicuda no meio do estômago de Sampo. Assim o misterioso homem, chamado Sampo, se levanta. Ei, vocês já não acham que isso foi exagero? Por acaso virou crime agora ficar dormindo embaixo da neve? Não importa como veja, dar um chute assim em uma pessoa deitada. Com certeza isso não foi nada legal de se fazer, sabia? Assim o Sampa começa a encarar os três e nota suas roupas estranhas. Com certeza, eles não eram pessoas comuns. E então, encarando Stelly, ele fala, bom, quer dizer, quem sou eu pra julgar, não é? Afinal, não é nem um pouco estranho que eu tenha surpreendido vocês, já que não é todo dia que vê alguém dormindo embaixo da neve. Mas olha só o que eu vejo aqui, um grupo bem diferente, não é? Bom, sendo assim, que tal a gente fingir que nada disso aconteceu? Afinal, eu já fiz minha brincadeirinha, vocês já me deram minha punição, que eu inclusive mereci, e agora nos tornamos amigos.
Vai ser maravilhoso me tornar amigo de um grupo tão diferente. Mesmo ele falando isso de forma tão alegre, era extremamente estranho, pois nenhum do grupo conseguia confiar em suas palavras. Era como se elas fossem leves. Ele passava a impressão de que era um tipo de vendedor que, se você desse mole, venderia pra você um objeto completamente quebrado por 2 vezes o preço padrão. É quando Março, mesmo não confiando muito nele, pergunta: afinal, quem é você e por que estava dormindo embaixo da neve? Ele se apresenta como Sampo e diz pra eles que estava se escondendo de Gepard, um velho amigo. Stelly se apresenta e pergunta se ele era um amigo, por que ele estava se escondendo. Sampo fala que era porque seu amigo atualmente era membro dos guardas Crinalva e ele não queria se encontrar com nenhuma por enquanto, mas eles deviam entender, afinal, se estavam do lado de fora, com certeza eram do mesmo ramo que ele. Março fala que não fazia ideia do que ele estava falando. Sampo fala: eu não acredito que não confiam em mim. Não precisam esconder. Eu sei que o nosso ramo é bem difícil e precisamos nos esforçar para não deixar que os outros saibam do que a gente faz. Mas ainda assim, mesmo depois de eu ter contado tanto, se fingirem de desentendidos é algo meio rude, não acham? E então o protagonista explica que realmente não fazia ideia do que ele estava falando. Dan então interrompe e fala que eles estavam tentando entrar dentro das muralhas, na cidade ao lado. E Sampo fala que não faz sentido. Por que eles estariam tentando entrar? Afinal, se eles estavam ali, com certeza eles deviam ter saído. E é quando Março novamente fala: é isso que estamos tentando dizer, a gente não saiu. Sampo então fala: bom, se vocês não querem contar, não precisam ficar dando detalhes. Já que vocês querem entrar, é só me contratar. Eu posso levar vocês para lá pra dentro fácil e por aquele precinho. E obviamente vocês não vão ter que se preocupar com os guardas Crinalva incomodando pelo caminho. Dan olha com uma expressão meio irritado. E ele fala: mas pelo incômodo de antes, acho que tudo bem eu levar vocês de graça. Afinal, acabamos de nos tornar amigos, não é? Assim, Sampo começa a levar os 3 até a parte de dentro das muralhas. E enquanto caminhava, começava a falar as coisas que Stelly ia perguntando. Stelly pergunta o que eram os guardas Crinalva. E Sampo explica que os guardas Crinalva eram tipos de soldados que protegiam as pessoas da cidade de Belobog. Março então fala: então o nome dessa cidade é Belobog? E Sampo fala: ainda vai continuar dando uma de desentendida? Não tem como vocês serem de outro lugar. Afinal, essa é a única cidade que existe em toda Jarilo. Dan fala que isso fazia sentido. Antes de chegarem no planeta, eles haviam feito uma investigação por ele e descoberto que só existia um único lugar no planeta inteiro que permitia a sobrevivência de seres vivos. Em qualquer outro lugar do planeta, qualquer tipo de ser vivo congelaria automaticamente se ficasse por muito tempo. Stelly pergunta: se isso é verdade, por que ele estava se escondendo dos guardas? Eles não deveriam ser pessoas que protegem as outras? E Sampo fala que isso era verdade, mas pessoas como ele, que estavam nesse rumo de trabalho, meio que não se davam muito bem com os guardas. Março pergunta: então com que você trabalha? E Sampo fala: você sabe, aquele tipo de trabalho onde você vende informações, leva certas coisas para outras pessoas, ajuda pessoas a atravessarem lugares onde elas não deveriam atravessar, todo esse tipo de coisa. E Stelly fala: pra mim parece mais um vigarista. E Sampo fala: mas que maldade, eu estou aqui ajudando, me esforçando tanto pelos meus novos amigos, e tudo que recebo é um bando de comentários maldosos. É quando de repente eles acabam se encontrando com um grupo de guardas Crinalva. Opa, aí vem problema. E assim eles começam uma batalha com um grupo de guardas que havia aparecido. No início do confronto, os guardas gritam, mandando todos se renderem e entregarem o criminoso procurado Sampo. Stelly e Março perguntam o que eles queriam dizer com criminoso procurado para Sampo, mas Sampo fala que ele não havia feito nada de errado, ele era completamente inocente. Seus amigos tinham que confiar nele, ele só não queria ser pego de jeito nenhum. Março começa a encarar de forma estranha, mas os guardas não dão tempo para eles continuarem a conversar. Dan, percebendo isso, começa a atacar os guardas, e Stelly e Março vão junto com ele, mas naquele instante, vendo que mais guardas estavam se aproximando, Sampo cria uma cortina de fumaça enorme, utilizando seu elemento vento para criar uma tempestade de neve. E no meio da nevasca que havia subido, o mesmo desaparece, deixando Stelly, Março e Dan para trás. Aquele idiota, o que ele pensa que está fazendo? Quando eu pegar ele da próxima vez, Março começava a reclamar, mas Stelly fala para ela prestar atenção. A batalha ainda estava acontecendo. Março então fala: eu sei muito bem disso, então vamos logo cuidar desses caras para ir atrás daquele idiota. E assim ela prepara uma flecha mirando os guardas e começa a derrubar cada um deles. Usando o elemento gelo, imbuindo sua energia na flecha, ela era capaz de criar uma flecha que congelava tudo que tocava. Virando o jogo, eles começam a derrubar cada um dos guardas que os atacavam. Mas naquele instante, um homem carregando um gigantesco escudo aparece e com apenas uma mão bloqueia a flecha congelante de Março. Agora a confusão acabou. O misterioso homem falava: eu, o líder dos guardas Crinalva, Gepard, proclamo que suas ações não irão continuar.
em nome da justiça. O homem na frente deles exalava uma força gigantesca e um frio avassalador. Sua presença ali havia mudado todo o clima do campo de batalha. Ele olha para os três e nota que ele não fazia ideia de quem era. Perguntando para um dos guardas que estava no campo de batalha, o guarda responde dizendo que eles deviam ser cúmplices de Sampo, que ajudaram em sua fuga. Gepard fala que entendia, sendo assim ele iria derrubá-los, mas Marcio grita dizendo que eles não estavam do lado daquele cara, ele havia os abandonado ali, até parece que eles iriam ajudar. Gepard fala que isso era verdade, mas de qualquer forma, era contra as leis sair assim sem autorização, mas Marcio fala que não fazia sentido, pois eles não eram de dentro das muralhas para começar. Gepard fica sem entender o que Marcio queria dizer, e é quando Marcio explica que todos eles haviam vindo de outro planeta. Gepard parecia não acreditar no que ela estava falando, como se ela estivesse tentando dar desculpas para quebrar a justiça. Mas Steele fala para Marcio parar de ficar falando e só mostrar aquela foto. Assim, Marcio mostra uma foto que havia tirado do planeta de Arilo. Essa deve ser a primeira vez que vocês veem seu planeta assim, não é? Agora acredita na gente? Além do mais, olha para nossas roupas, parecemos mesmo desse planeta? Gepard os encarando fala que isso poderia ser verdade. Um dos guardas diz que eles estavam dando desculpa, provavelmente só estavam tentando ganhar tempo, mas Gepard fala para ele parar com isso. Em alguns documentos antigos que ele havia pesquisado, havia sido relatado que antes do congelamento eterno chegar, de Arilo frequentemente recebia visitantes de outros mundos. Isso não era uma novidade, só que já fazia tanto tempo que isso aconteceu que a memória sobre esses eventos se perderam. Mas se é verdade que eles são de outro planeta, não é mais da jurisdição deles decidir o que fazer. Eles devem levar os forasteiros até a governante suprema, Cocolha. Os guardas pareciam não gostar da ideia, dizendo que deveriam cuidar deles ali, mas Gepard fala que se eles fizessem isso agora, iriam estar indo contra a justiça, e ele não perdoaria quem fosse contra a justiça. Depois de escutar aquilo, seus homens ficam quietos. Marcio pergunta se eles realmente deveriam ir com eles, e Dan fala que talvez essa seja a melhor opção, afinal eles vão levá-los para o lado de dentro, só assim eles vão saber onde o Stellarium está. E Steele concorda, até porque sentia que Gepard não era uma pessoa ruim, embora talvez exagerasse um pouco em seu senso de justiça, mas ainda assim eles decidem segui-lo. Gepard começa a caminhar, os levando para o lado de dentro das muralhas, e assim finalmente eles chegam na cidade de Belobog. Logo após entrarem dentro das muralhas, Marcio fala que aquilo não fazia sentido. O lado de dentro era muito mais aquecido. Como um planeta congelado como esse pode ter uma atmosfera assim? Gepard fala que isso só é possível porque eles estavam dentro da cidade. Belobog, o último bastião da humanidade, é protegido com a proteção do Aeon da Preservação, Qliphoth, e graças a isso sua temperatura do lado de dentro pode permanecer nesse estado. Marcio pergunta, como assim o último bastião da humanidade? E Gepard começa a falar. 700 anos atrás, monstros além do céu, a Legião Antimatéria, começou a invadir esse mundo, criando uma guerra sem fim que incendiou o planeta. A Terra ficou totalmente arrasada, com um inferno ardente em que o planeta havia se transformado. A batalha foi extremamente sangrenta, várias pessoas morreram, o sangue e fumaça se estendia ao horizonte, mas misteriosamente, no meio do conflito, o congelamento eterno chegou, sem avisar, sem dar qualquer indício de que iria acontecer. E então, de repente, ventos cortantes trouxeram a nevasca terrível que congelou tudo e todos, apagando as chamas e transformando o mundo nesse lugar branco que é hoje. Até a Legião Antimatéria, que estava invadindo o planeta, simplesmente congelou, assim como qualquer outro tipo de ser vivo que habitava o planeta. Tudo que sobrou no planeta foi a cidade de Belobog. Isso porque os arquitetos construíram essa cidade sob a proteção de Qliphoth, o Aeon da Preservação, o que fez com que ela permanecesse aquecida perante ao frio implacável. Assim Marcio cochicha. Nossa, mas que história esquisita. E Dan fala, eu não acho que foi ele quem criou essa história. Ele deve estar parafraseando um registro histórico. E Marcio então fala, mas por que ele está contando isso pra gente? E Gepard, escutando aquilo, fala, porque você perguntou. Enquanto os levava, Dan acaba perguntando se eram eles, os guardas Crinalva, quem lidavam com os monstros que saíam do fragmento, o espaço distorcido. Gepard pergunta como ele sabia disso, mas então ele percebe que eles já deviam ter enfrentado esse problema em algum outro planeta que visitaram. Exatamente, somos nós que lidamos com eles, mas ultimamente, por algum motivo, parece que a situação fica cada vez pior. E infelizmente não temos muitas informações sobre eles, e por isso não sabemos como devemos agir exatamente. Se a conversa de vocês com a Comandante Suprema der certo, eu espero que vocês possam conversar com a gente e compartilhar um pouco de informações sobre esses monstros. Eu agradeceria muito se possível. E assim Gepard os leva até o Forte Qliphoth, o palácio da Governante Suprema.
O mesmo havia ganhado esse nome em respeito à ajuda que o Aion da Preservação havia concedido a Belobog. Março pergunta, afinal então quem é essa governante suprema que você tanto fala? E Gepard explica que a governante suprema é aquela que controla a cidade de Belobog. Havia sido decidido desde antigamente que a governante suprema quem lideraria a cidade pelos arquitetos. E desde então, é assim que funciona. A atual era a Cocolia Hand, e a próxima herdeira também já havia sido decidida. Março fala que não havia entendido muito bem, mas resumindo, era uma pessoa importante. Gepard fala que agora eles teriam audiência com ela, e Dan e Steele percebem que Gepard já havia se acostumado com o jeito de Março. Março fala, agora? Mas a gente ainda nem tomou banho. E Steele fala, você está bem? Dan fala que era verdade, eles deveriam fazer isso o quanto antes, para poderem ter mais informações de onde poderia estar o Stellarum. E assim, com tudo decidido, Gepard fala para os outros guardas esperarem, enquanto ele leva os 3 para o lado de dentro. Ao entrarem dentro do Forte Clifford, eles acabam presenciando a cena de uma jovem garota discutindo com uma mulher que parecia ser a tal governante suprema. A jovem Bronya falava, esse sacrifício todo é sem sentido. Como você pode aceitar isso? Mas é então que as duas notam que o grupo havia chegado e param de falar. Cocolia diz para que Bronya se afaste, pois agora ela tinha outros assuntos a resolver. Bronya responde, então está tudo bem, nos falaremos outra hora, mãe. E assim vai embora, enquanto encarava de forma estranha Steele. Gepard explica a situação e fala que havia trazido os forasteiros de além das estrelas para falar com ela. Cocolia fala que entendia a situação e agradecia os esforços de Gepard. E fala que agora já podia deixá-los sozinhos. Assim Gepard se afasta e vai embora. Cocolia dá boas-vindas, os chamando de viajantes além do gelo eterno. Mas depois fala, talvez seja melhor falar viajantes além das estrelas. O grupo estranha o fato dela simplesmente ter aceitado que eles eram pessoas de outro planeta. E Cocolia fala que não havia o porquê duvidar. Os governantes supremos de Belobog têm acesso a todo o registro da história. E por isso, ela tem total conhecimento de outros planetas. Pois antigamente, antes do congelamento eterno chegar, era comum que Jarilo recebesse visita de pessoas de outros planetas. Isso, desde que aquele Aion havia conectado Jarilo com eles. Março então fala, sendo assim a gente pode resumir a história. Estamos atrás do Stellarum, e Cocolia pergunta, o que você quer dizer com Stellarum? Dan e Steele a encaram, mas então, vendo que não tinha outro jeito, começam a falar. Eles explicam que o Stellarum era algo como um câncer, que se espalhava entre os planetas, trazendo destruição consigo. O mesmo parecia uma gema, e era comumente falado que é uma gema que caiu do azul. Se você viu todos os registros da história, por acaso não encontrou nada parecido com isso neles, é quando Cocolia fala que já havia encontrado algo assim nos registros. Isso aconteceu antes mesmo da Legião Antimatéria começar a invadir o planeta. Na verdade, foi bem próximo às datas. A gema misteriosa caiu do céu e então os invasores começaram a chegar, causando a grande batalha que incendiou o planeta. E logo após, o gelo eterno veio também. Dan fala que essa gema com certeza era o Stellarum. Por algum motivo, a Legião Antimatéria sempre aparece em lugares onde o Stellarum aparece também. Não é certeza que realmente Nanook, o Aion da Destruição, tem algum envolvimento com as gemas, mas tudo deixa entender que isso seja uma possibilidade. Pode ser até que o mesmo estivesse espalhando as gemas por aí para causar toda essa destruição. Mas seja como for, se existe um Stellarum por aqui, ele pode muito bem ser a causa de todo esse gelo. Sendo assim, agora que eles explicaram que era o Stellarum, ela devia compreender o porquê eles queriam retirá-lo do planeta. Mas Cocolia fala que não entendia. Ela realmente entendeu como esse tal Stellarum é perigoso e que realmente eles deveriam lidar com isso, mas não entende porque pessoas de outro planeta vieram os ajudar. Não fazia sentido para ela. Eles não tinham qualquer responsabilidade de prestar ajuda, e esse não era o planeta deles para eles terem que se envolver. Então por que fariam isso? E Dan fala que realmente seria muito suspeito se eles só fizessem isso por boa vontade, mas eles têm um motivo. Se eles não lidassem com o Stellarum aqui, eles simplesmente não conseguiriam sair desse planeta. Steele fala que uma mão lava a outra, e Março fala que agora ela deveria compreender. Março então fala que Cocolia podia pensar neles como membros do serviço de limpeza público, que coletava Stellarums e limpava a bagunça causada por eles. Steele olha pra Março e fala, espera, mas isso não classificaria a gente como lixeiro? E então Cocolia fala que havia entendido. Sendo assim, ela iria contar com a ajuda deles.
mas era melhor deixar para resolver os detalhes amanhã. Hoje eles poderiam passar a noite no hotel da cidade, e amanhã eles passariam todas as informações disponíveis sobre o Stellarum a eles. Márcio então pergunta, sobre esse hotel, e Cocolia fala, não precisa se preocupar, o mínimo que eu posso fazer por vocês que estão ajudando Belobog é pagar as despesas, então podem aproveitar ao máximo. Márcio comemora, e assim o grupo começa a sair, mas enquanto estavam saindo, Steele escuta algo estranho, um barulho vindo de alguém que parecia não estar ali, mas não entendendo bem o que isso deveria significar, ela volta a caminhar. E assim, após o grupo sair, Cocolia começa a falar com uma voz misteriosa e irreconhecível, como se ela falasse palavras que a mente humana não conseguisse entender, exceto Cocolia, que conseguia se comunicar claramente com aquela voz. Ela fala para a voz não se preocupar, ela já sabia o que fazer. E já do lado de fora, Gepard fala que estava feliz que a conversa com a Guardiã Suprema havia acabado bem, pois ela até mesmo parecia ter grande consideração por eles, pois havia pedido para que nenhum dos guardas restringisse seus movimentos, mostrando que ela devia confiar neles. Márcio fala que ela parecia uma pessoa legal e possuía um ar de uma rainha em seu castelo. Gepard agradece, mas fala que terá que se despedir por enquanto, pois ele precisa voltar para seu trabalho. Márcio pede para que ele espere mais um pouco, pois ela queria saber se ele não conhecia nenhum lugar que eles poderiam visitar, afinal ainda estava cedo e seria meio estranho ir direto pro hotel. Gepard fala que conhecia alguns pontos turísticos interessantes, como o Teatro Dourado e o Museu Histórico. No entanto, para entrar no museu precisava de permissão e seria complicado conseguir ela agora. Mas se fosse pedir a opinião pessoal dele, ele diz que os mais interessantes seria com certeza o Monumento do Gelo Eterno e a Oficina do Inverno Efêmero, já que lá era possível, de vez em quando, acabar assistindo alguns shows de música. Ele parecia que iria comentar um pouco sobre a cantora, mas então fala que acha melhor deixar pra lá. Eles poderiam descobrir por si mesmos, mas já que iriam se aventurar pela cidade, o único aviso que ele achava bom dar era para eles prestarem atenção em um dos becos ao lado do hotel, pois lá estava temporariamente interditado, já que uma fissura de fragmento apareceu. Dan fala, uma distorção do espaço dentro da cidade, parece que realmente a situação está ficando bem perigosa. Gepard fala que sim, mas está torcendo que a situação melhore o quanto antes. E então ele se despede, dizendo que desejava uma boa aventura para todos. E assim o grupo de protagonistas passa um tempo investigando toda a cidade, explorando os monumentos históricos e os pontos turísticos apontados por Gepard. Quando finalmente eles chegam até o Monumento do Gelo Eterno, eles percebem que aquele monumento era meio estranho, pois apesar daqueles cristais parecerem gelo, não eram realmente gelo, nem sequer eram gelados, e além disso possuía algumas engrenagens de metal estranha. É quando eles veem que estava acontecendo um tipo de palestra para as crianças, e então, curiosos em saber mais sobre aquele monumento, eles começam a se aproximar. A garota que estava fazendo a palestra era a oficial de inteligência dos guarda Krinalva, chamada de Pelegeia Sergeevna, mas como o nome era complicado, ela preferia que só a chamassem de Pela, e assim as crianças falam, sim senhorita Pela, com um grito animado, e contagiados pelo grito animado das crianças, Steele e Márcio acabam respondendo também. Pela, escutando aquilo, fala para os crescidinhos no fundo não ficarem imitando as crianças. Pela explica que aquele monumento havia sido erguido em homenagem aos arquitetos. Os arquitetos eram seguidores do Aeon Clifford. Foram eles que previram a crise do Gelo Eterno e construíram os muros em volta de Belobog, o que permitiu a sobrevivência dos seres vivos de hoje. O monumento podia ser dividido em duas partes, uma engrenagem que simbolizava o conhecimento e a força industrial dos arquitetos e os cristais de gelo que simbolizavam o congelamento eterno, e os dois juntos representava o espírito implacável dos arquitetos perante a barbaridade causada pelo congelamento eterno. E assim Márcio e Steele percebem que os arquitetos realmente eram pessoas bastante respeitadas naquela cidade. Em todo lugar era falado sobre eles. Se aproximando um pouco de Pela, eles perguntam se ela sabia alguma coisa sobre o congelamento eterno, e Pela responde que todas as informações sobre o congelamento eterno são meio que secretas. Pouca coisa se sabe, principalmente sobre a causa dela. Eles perguntam se ela sabia alguma coisa sobre uma gema que caiu do céu, mas ela fala que não sabia de nada sobre isso. Eles acham aquilo meio suspeito,
jeito, pois era como se o Stellaron estivesse oculto na história, mas eles acabam deixando isso pra lá e continuam a andar pela cidade. Assim eles chegam até a oficina, em que Gepard havia falado que às vezes acontecia shows, mas ao chegarem lá, eles acabam encontrando um aquecedor do lado de fora. Marcio se pergunta, por que tem um aquecedor do lado de fora? E escutando aquilo, Dan responde, talvez seja para esquentar o ambiente do lado de fora. E então Marcio fala, mas se isso é o que deixa a cidade aquecida, um bando de aquecedores do lado de fora, não tem nada a ver com proteção de Aion nenhum, e esses tais arquitetos não seriam tão incríveis quanto todos fazem parecer. E Steele também fala, e eu duvido que exista tanta energia para usarem tantos aquecedores para deixar o clima como está agora. Marcio então pergunta, então qual é o seu palpite? E enquanto eles continuavam a discutir sobre o aquecedor, uma mulher acaba se aproximando e falando, eu nunca vi uma discussão tão grande sobre um aquecedor quebrado. Steele acaba falando, como assim quebrado? E Serval fala que ele estava ali porque havia quebrado, porque depois planejava consertar. E assim Marcio fala, bom, mistério resolvido. Steele estava curiosa porque, apesar de não ver nada conectado ao aquecedor, ainda era possível ver algumas luzes brilhando. Ela queria saber o que é que estava alimentando a energia do aquecedor, e Serval conta que era um minério de geociência, mas ao falar aquilo, Steele fica com mais dúvidas ainda. Serval pergunta se ele não conhecia sobre o minério, e Steele fala que não. Aí Serval diz que não fazia sentido, tudo naquela cidade era alimentado por geoessência, e Marcio diz que isso deve ser porque eles são de fora. É quando Serval se lembra de ter escutado uma conversa que pessoas de fora realmente haviam chegado. Curiosa para saber mais sobre eles, ela convida para que todos entrem em sua oficina, o que eles acabam fazendo. Entrando lá, Serval começa a explicar um pouco mais sobre esse minério. O minério de geoessência é um minério único daquele planeta, que cresce no subterrâneo de Jarilo. As pessoas do mundo de baixo o mineram e o mandam pra cá, e nós utilizamos como energia. O protagonista fica confuso. O que ela queria dizer com cidade de baixo? E Serval fala, quer dizer que vocês ainda não sabem sobre isso também? É quando ela mostra uma espécie de mapa da cidade. Acontece que a cidade de Belobog foi construída com duas camadas. Existe a cidade de cima, que fica sobre um disco, e a cidade de baixo, que é no subterrâneo. Antigamente, aqueles que viviam na cidade de baixo eram apenas mineradores, extremamente habilidosos, responsáveis pela mineração da geoessência. E Steele pergunta, como assim antigamente? Acontece que agora, atualmente, possui muito mais habitantes naquele lugar, que não necessariamente sejam mineradores. E isso acontece, pois a transição entre as duas cidades se tornou proibida. Assim, as famílias que ficaram pra lá pra baixo com suas crianças, continuaram a viver por lá. E como já faz muito tempo, já existe até mesmo novas gerações de pessoas vivendo lá. Aposto que existem crianças que nunca sequer viram o céu, tudo por causa da decisão daquela idiota. Mas é quando ela percebe que não devia ter falado isso e pede para que todos esqueçam o que ela acabou de dizer. Mudando de assunto, Serval acaba ensinando um pouco a eles sobre como funciona os equipamentos da cidade de Belobog e até mesmo como mexer neles, consertá-los ou se precisar quebrar algum. Depois de ver como Steele era habilidosa, ela chega até a convidar para que ela trabalhe lá e Steele acaba respondendo se o salário for bom, mas Serval acaba rindo e falando que era só uma brincadeira. Assim eles passam mais um tempo conversando e se divertindo. E Serval realmente tinha uma ótima personalidade. Ela parecia ser uma das poucas pessoas que conseguia lidar com Marcio, assim como rir de suas piadas. E eles acabaram descobrindo que ela era a tal cantora que fazia shows de vez em quando do lado de fora da oficina. Assim, depois de passar um tempo se conhecendo e se divertindo, eles acabam decidindo que havia ficado tarde e era bom ir para o hotel. Gostando do grupo, Serval fala que se acontecesse alguma coisa, eles poderiam vir até ela. No caminho de volta para o hotel, eles acabam passando pelo beco que Gepard havia falado que estava temporariamente interditado. Na frente havia dois guardas fazendo bloqueio de qualquer pessoa que tivesse a ideia de tentar passar. Além disso, havia um homem que ficava reclamando, dizendo que ele ainda não havia conseguido recuperar todas as coisas daquela área e precisava urgentemente voltar para lá. Mas os guardas falavam que isso era loucura. Um dos guardas, que era mais calmo, tentava dialogar mais civilizadamente com o homem, enquanto o outro, que parecia estar zangado com a atitude daquele homem, que estava mais preocupado com bens materiais do que a própria vida, parecia simplesmente não querer discutir com ele e só brigava, dizendo para ele respeitar as regras e ficar agradecido por simplesmente estar vivo. Assim, depois de escutar um pouco a confusão, o grupo decide ir para dentro do hotel. Após chegarem na parte de dentro, Marcio acaba propondo uma guerra de travesseiros antes de irem dormir, mas Dan fala para ela se concentrar, pois agora seria uma ótima oportunidade para eles começarem a conversar sobre tudo o que estava acontecendo. E também eles precisavam conversar principalmente sobre o que havia acontecido. Marcio interrompe e fala, eu já sei, pode reclamar.
Eu sei que não deveria ter dado com a língua nos dentes e falado que estávamos atrás do Stellarum, logo de cara pra Cocolia. E Dan fala, bom, isso é uma verdade, mas não era sobre isso que eu estava falando. O protagonista interrompe, você também percebeu? E Marcio acaba se sentindo de fora, falando pra eles falarem, em vez de continuarem com essa conversa meio oculta, sem revelar do que estavam falando. Dan e Steele haviam percebido que havia certas coisas estranhas na conversa de Cocolia. Ela havia dito que simplesmente não sabia o que era um Stellarum, mas facilmente se acostumou com o termo e não precisou de muitas explicações para logo atribuir a gema que caiu do azul para uma gema que caiu do céu. Além disso, havia vários outros pontos, assim como também o fato de qualquer outra pessoa que parecia também possuir os registros históricos nunca citar sobre uma gema caindo do céu, como Gepard e Pela, e simplesmente só focarem no ataque da Legião Antimatéria e do congelamento eterno. Steele fala que não era só isso, ela também havia sentido algo enquanto estava saindo da sala de Cocolia. E Marcio fala, agora que vocês falaram, eu também estava sentindo que Cocolia estava nos encarando, mas vendo outra coisa. Era como se ela estivesse encarando outra coisa na sala que nenhum de nós podia ver. Steele fala que tudo isso era muito suspeito, mas Marcio acaba dizendo que não precisavam se preocupar tanto, ela não parecia ser uma pessoa ruim, e até havia pagado esse hotel para eles. Isso era bem raro de acontecer em suas aventuras. Então, em vez de ficar suspeitando dela, seria melhor aproveitar os quartos por agora. Assim, Dan e Steele acabam concordando, mas falam que depois da reunião de amanhã com ela, seria melhor eles conversar urgentemente se iriam confiar nela ou não. Marcia acaba concordando e dizendo que estava cheia de sono. E Steele pergunta, mas não era você quem estava propondo uma guerra de travesseiros? E Marcio acaba dizendo que toda essa conversa complexa acabou a cansando. E assim cada um vai pro seu quarto e começa a dormir. Exceto Steele, que ao entrar em seu quarto, começa a observar um armário do lado. Aquele armário era bastante misterioso. Ela começa a encarar, dando voltas por ele e percebendo que o mesmo era completamente simétrico. A madeira também parecia ser de alta qualidade. O cheiro a lembrava da árvore de qual esse armário havia sido feito. Era realmente o armário dos armários. Assim Steele abre e começa a observar o quão quente e aconchegante parecia ser o lado de dentro. Ela começa a pensar, será que eu devo? E assim, depois de pensar um tempo, ela entra para dentro do armário. Já do lado de dentro, observando aquele escuro, ela começa a enxergar olhos olhando de volta para ela. E assim ela fala, é como dizem, quando você encara o abismo te encara de volta. E assim ela começa a escutar barulhos. O que é isso? Será que a verdade por trás de todas as coisas finalmente veio ao meu encontro? E então ela escuta alguém batendo na porta. Já sei, eu bem que desconfiei. É o demônio do Hotel Goetia se aproximando de mim, mas não tem nada que ele possa fazer. Afinal, eu sou o grande herói, o grande desbravador que lutou com a besta do fim dos mundos na estação espacial Herta. Não existe nenhum demônio que vá me assustar, muito menos inimigo que possa me derrotar. E assim ela começa a pensar, será que eu devo? E assim, quando escuta a porta do quarto abrindo, ela salta de dentro do armário, falando, me encare, demônio! Você não pode me derrotar! E assim, ela se sentiu uma verdadeira vencedora. Ela finalmente havia ganhado. Mas, ao mesmo tempo, perdeu vários pontos de respeito com as pessoas que trabalhavam no hotel, pois a pessoa que estava do lado de fora era só a mulher do serviço de quarto, que havia vindo ver se estava tudo bem. No entanto, ela havia deixado claro para qualquer demônio que habitasse aquele hotel que não teria chance contra ela. E assim ela pensa, esse é um daqueles raros casos onde eu venci a batalha, mas perdi a guerra. Assim ela novamente fecha a porta de seu quarto e dessa vez vai direto para a cama. E assim Steele acorda completamente assustada.
ela vai na direção da porta e acaba encontrando Dan e Marcio do lado de fora, enquanto continuava a pensar o que havia sido tudo aquilo. Dan acaba falando que a situação havia se complicado. Por algum motivo, parecia que existia um grande número de guardas Crinalva do lado de fora, esperando eles, e pelo jeito que eles estavam, não deveria ser algo amigável. Chegando do lado de fora, eles são escoltados até a princesa de Belobog. Bronya, a próxima guardiã suprema, estava lá, a pedido de Cocolia, para escoltar e prender os aventureiros de Além das Estrelas. Marcio pergunta por que isso estava acontecendo. Ela se lembrava de ter tido uma boa relação com Cocolia até agora. Bronya fala que não sabia os motivos de sua mãe, mas só podia chegar na conclusão de que depois da discussão que teve com eles, ela devia ter descoberto alguma coisa que provava que eles eram criminosos, e por isso foi mandado prendê-los urgentemente. Marcio então fala: droga, no final vocês tinham razão, porque isso sempre acontece a cada 3 planetas que a gente vai. A gente acaba fazendo inimizade com os manda-chuva e acaba sendo tratado que nem criminoso. Dan olha pra ela e fala: isso não é óbvio? É porque você sai agindo como quer, fazendo briga com todo mundo e fazendo todo mundo não gostar da gente. Marcio fala: bom, assim fica mais divertido, e no final eu sou ótima em criar planos nesse tipo de situação. E assim Stella fala: então faça um. E então Marcio começa a olhar pros lados e nota aquele beco que havia sido interditado. Eu acabei de bolar um, tá vendo só? Ela faz sinal apontando para aquela direção e Dan fala: verdade, se utilizarmos a distorção espacial, podemos ir para outro lugar da cidade. Se formos para um lugar onde esteja com bastante monstros, eles não irão nos perseguir. Assim ele começa a falar palavras-chave: trinca, 2 de espada. E enquanto Steele escutava aquilo, perguntava para Marcio por que ele estava falando daquele jeito. E Marcio explica que aquilo era um antigo código que os membros do Expresso Astral haviam inventado. Steele pergunta o que deveria significar, e Marcio fala: quando ele disser as, só corre. E assim um guarda começa a se aproximar, perguntando o que eles estavam cochicheando. E Dan fala: as. E assim um gigantesco caça-ratos começou na cidade de Belobog. Os guardas Crinalva, junto com Pela, acreditavam que os viajantes eram completamente loucos ou suicidas, pois haviam entrado dentro de uma distorção espacial, mesmo sabendo dos perigos que estavam lá. Mas Bronya sabia que não era esse o plano deles. Eles sabiam dos perigos e por isso achavam que eles não os seguiriam. No entanto, ela afirma com confiança conhecer completamente essa cidade de ponta cabeça. Não havia nenhum lugar para onde eles fossem que ela não conseguisse achar. Assim ela separa seus guardas e começa um jogo de estratégia para saber exatamente aonde eles iriam parar e quando estariam lá. Enquanto isso, os protagonistas que vão passando por fendas começam a ir de uma para outra, tentando despistar os guardas, mas pelo caminho acabam tendo que enfrentar diversos monstros de fragmento. Após ter conseguido cercá-los e capturá-los, Bronya fala: realmente, é ridículo ver vocês me subestimando dessa forma. Mesmo que essa área tenha sido corrompida, ela ainda é parte de Belobog. Não tem como vocês fugirem de mim na minha cidade. Marcio fala: se você é tão inteligente, por que não percebe um erro nessa história? Não está vendo que não faz sentido? Cocolia está escondendo alguma coisa. Pare um pouco e pense, e logo você vai perceber isso também. Bronya fala: eu não tenho por que acreditar na conversa de criminosos. E Dan fala: é uma perca de tempo, Marcio. Não importa o que a gente diga, ela simplesmente não vai acreditar. E Marcio fala: bom, se dialogar não funciona, sempre podemos contar com a violência. E assim, novamente, eles começam a lutar.
Março cuida dos inimigos que estavam a longo alcance e em cima das muralhas, enquanto Dan e Stelle cuidavam dos que estavam perto. Rapidamente eles vão atacando cada um dos inimigos e facilmente começavam a lidar com os guardas. No entanto, o grande problema era Bronya. Mesmo quando a maioria dos guardas havia caído, simplesmente era impossível conseguir derrubá-la. Ela estava conseguindo dar conta dos três ao mesmo tempo, e com sua sniper, cada disparo acertava em um ponto extremamente doloroso de seus corpos. Ela estava mirando em lugares onde eles poderiam sangrar e acabar ficando sem forças para ir capturá-los, mas evitando acertar em qualquer ponto vital para não matá-los. E assim, o completo nada. No meio do dia, o misterioso homem aparece e arrasta Stelle, Bronya, Março e Dan para o submundo de Belobog, o mundo de baixo, o lugar onde até mesmo a criança precisa lutar para conseguir um pouco de água e comida. Quais segredos Belobog ainda esconde? Por que motivos Cocolha mudou de atitude em relação a Stelle e os outros? O que significa o sonho que Stelle teve? Quem realmente é Sampo? E o que motiva suas ações? Várias perguntas continuam abertas, pois a jornada pelo mundo de gelo está apenas começando. Mas por hoje era só isso mesmo. Espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vira membro que vai estar apoiando muito o canal a continuar. Mas por hoje era só isso mesmo, então valeu, vou ficando por aqui, falou, fui!